Olá a todos, nós temos agora uma aula sobre óxidos. Vamos aqui começar nossa apresentação, bonitinho. Espera aí, deixa eu mudar o nosso mouse para ponteiro, porque ele some menos, viu? Fica também mais legal para mostrar. Vamos lá. Ó, óxidos, né? Primeira coisinha, definição de óxidos. Óxidos são compostos binários. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Quando um cara fala binário, é porque tem dois símbolos, tá vendo? Tem aqui o símbolo sódio, o símbolo oxigênio, certo? Então, binário é porque tem dois símbolos. Se fosse, por exemplo, H2SO4, teria três símbolos, né? Então, binário primeiro tem que ter dois símbolos, né? E segunda coisa, o NOx, a carga do oxigênio, ou NOx, tem que ser menos 2. Tudo bem? Não pode ser diferente disso, tá? Então, aqui nós temos alguns óxidos de metais e de não metais, tá bom? Essa é a definição de óxido, né? Eles têm as suas classificações. Tem óxidos básicos, por exemplo. Bom, óxido básico, ele se comporta como se fosse uma base. Ele tem que obedecer a duas reações. Quer ver? Ó, primeira reação, ó. Um óxido básico, quando jogado na água, ele vira uma base. Então, vamos pegar o óxido básico mais famoso do seu vestibular, tá? Cal, ó. Óxido de cálcio, que depois acaba virando aquela cal realmente que você passa na parede, tá? Cal, ó. Óxido de cálcio, mais água, forma hidróxido de cálcio. Tá vendo? Ó? Aqui é um óxido, um composto binário, reagiu com água, formou um composto ternário, tá vendo? Ó? Que tem OH no final, é uma base, né? Sim? Então, óxido básico em água vira base, tá? E o óxido básico, ele é básico de verdade porque ele reage com ácido neutralizando, ó. Forma sal e água, sal e água. Então, tá aqui, ó. Por exemplo, cal, né? Mais ácido sulfúrico, tá vendo? Ó? Você forma sulfato de cálcio, que é um sal, e água. Quer dizer, o ácido sulfúrico é um ácido forte. O cal, ele chega a ser até corrosivo nas mãos, tá? De quem mexe com ele, né? No final, você forma sulfato de cálcio e água, tá? Bacaninha. O sulfato de cálcio faz parte do GIS, tá? Eu até brinco que é GIS, piscita. Bacaninho? Então, óxido básico, né? Ó, tem que reagir com água formando base e tem que reagir com ácido formando sal e água, neutralizando o seu oposto, né? Isso é um óxido básico, tá bom? E óxidos neutros, né? Bom, os óxidos neutros, até brinca assim, né? Ó, eles não reagem, ó. Eles não reagem com ácidos, com base e com água. Eu até brinco, eu falo assim, ó, no conel. Porque aqui está escrito o NO, né? O CO e aqui o N2O. Sim? Esse 2 virou e aqui, né? Aí eu faço assim, ó, no conel, não reage, ó, no conel. Não reagem com ácidos, base ou água. Os outros óxidos reagem, né? A base, você viu que ela reagia com ácido e com água, né? Esse cara não reage nem com ácido, nem com água, nem com base. No conel, né? O CO é um gás super tóxico, né? Ó. O NO é usado como vasodilatador pela indústria farmacêutica, né? E o N2O, já deve ter ouvido falar no gás hilariante. Nada a ver com a Xuxa, tá? Hilaria, não é isso, não. É hilariante porque ele consegue, os dentistas, né, usam para anestesiar a boca e mantê-la aberta assim, tá? Sim? Esses são os óxidos neutros, tá bom? Tá. Óxidos ácidos. Esses são os quatro principais, tá bom? Sim, não vá para o seu vestibular sem lembrar desses meninos aqui, ó. CO2, que deixa as bebidas gaseificadas ácidas, tipo refrigerante, né, ó. Agora, esses três últimos, ó, NO2, SO2 e SO3, são os três óxidos das chuvas ácidas, sim? Então, esses quatro aqui são bem famosinhos, tá bom, gente? Ó, bem famosinhos do seu vestibular, cai demais, tá bom? Vamos lá, definição? É parecida com a do óxido básico, tá? Ó, óxido ácido reage com água e vira ácido. Então, o SO3, ó, ele reage com a água e vira H2SO4. Inclusive, eles falam assim, ó, que o SO3 ele é o anidrido do ácido sulfúrico. Por que anidrido? A N é não, né? Ou seja, arranca a água do ácido sulfúrico, ele vira SO3. Que eles chamam de anidrido sulfúrico. Sim? Tá. Óxido ácido neutraliza a base, formando sal e água, que nem você viu nas bases, né? No óxido básico, né? Então, ó, o SO3, se você reagir com CaOH2, você forma um sal, ó, CaSO4 e água. Sim? Então, vamos falar desses dois tipos, né? Ó. Vamos primeiro falar do óxido neutro. O óxido neutro não reage nem com água, nem com ácido, nem com base. O que esses dois fizeram, os ácidos e os básicos, o neutro não faz, tá? Agora, o óxido básico,
ele reage com base e vira base, né? E o óxido básico reage com o ácido, neutralizando, formando sal e água, né? O óxido ácido na água vira ácido, e o óxido ácido com base vira sal e água, né? Quer dizer, sempre os óxidos vão virar na água o que eles são, tá? Se é um óxido básico, vira base, se é um óxido ácido, vira ácido. E sempre neutraliza o seu oposto, né? Se é um óxido ácido, neutraliza uma base. Se é um óxido básico, neutraliza uma base. Então, vamos lá, né? Tudo bem? Bacaninha? Tá. Tá vendo aqui um exemplo, né? Olha só, ó, só um detalhe, bem com carinho com vocês, né? Como é que o SO3 reage com o CaOH2, né? Ó, na verdade, primeiro o SO3 reage com a água e vira ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico reage com a base, neutralizando, formando o sal e água, tá vendo? Sal e água. Legalzinho? Na hora que você soma essas duas equações, que são consecutivas, você corta Ladislau, Ladiscal. Ladislau, Ladiscal, né? Corta uma água, sobra uma água lá direito, né? E a reação final é essa aqui, ó. Quer dizer, aquela reação lá de cima, na verdade, ela acontece em duas etapas. Primeiro o óxido ácido vira ácido, depois ele reage com a base, neutralizando-a, formando sal e água. Sal e água. Bacaninha? Tá. Os principais óxidos básicos do seu vestibular são família 1A e 2A. E os óxidos A são o que eu te falei, né? Ó, CO2, SO2, SO3 e NO2. Aqueles lá que eu te mostrei agora há pouquinho. Tá certo? Tá. Última definição, né? A de peróxidos, né? Per significa mais. Um dia eu te mostrei isso, ó. Hiper é mais, quer dizer, ele é mais que o óxido. Mais no quê? Na carga, no NOx. Quer dizer, o NOx do óxido era menos 2. E do peróxido vai ser menos 1. Menos 1 é maior que menos 2, né? Por isso que ele é peróxido, né? Hiperóxido, maior que ele, tá? Mas continua sendo binário, tá vendo? Aí, se eu fosse você, eu ia seco na água oxigenada, ó, com mais oxigênio, certo? H2O2, conhecido popularmente como água oxigenada, né, para descolorir os cabelinhos, sim? Essa água oxigenada é conhecida como peróxido de hidrogênio, quer dizer, o primeiro aqui, né, peróxido de hidrogênio, esse segundo aqui, ó, vai ser peróxido de sódio, aqui peróxido de cálcio, peróxido de potássio, certo? No caso desses três últimos, né, o primeiro é covalente, né, que teria ligação com H nessa ponta e naquela, certo? Mas nesses três últimos aqui, ó, tem o ânion peróxido. O ânion peróxido, ele é O2, 2 menos. Quando você divide menos 2 por 2, é que dá aquele NOx menos 1, tá vendo? A ligação entre os dois Os não vai ter carga nenhuma, né? Sim. Este é o ânion peróxido. Tá legal? Gente, bom, essa foi a nossa teoria sobre óxidos e peróxidos, certo? Muito obrigado, são de todos. Molde beijos. Bye, bye, gente. Até a próxima.